A segurança pública continuou em debate na sessão plenária de ontem na Assembleia Legislativa entre oposicionistas e governistas. Destaque também para o programa do Ministério dos Esportes, que deve ser implantado em 300 cidades brasileiras. O deputado Rubens Pereira Júnior destacou o projeto do Ministério dos Esportes de implantação de complexos de iniciação esportiva em 300 cidades brasileiras, onde municípios maranhenses foram contemplados. O parlamentar falou ainda sobre o cenário de insegurança no estado. O deputado sugeriu que se federalize o caso do policial assassinado no exercício de suas atividades. É óbvio, latente e claro que o assassinato de um policial militar, a traição, dentro de um trailer da Polícia Militar, com 19 tiros, é um atentado contra os direitos humanos. Portanto, a nossa proposta é que o Procurador-Geral da República federalize este caso. Que a Polícia Federal ajude na investigação deste problema. O deputado Otelino Neto destacou o pronunciamento da governadora Rosiana Sarney, que, segundo o parlamentar, mesmo após as cobranças feitas pelos deputados de oposição da Assembleia Legislativa, permanecia em silêncio. Depois que ela se permitiu falar, o que nós esperamos é que a governadora faça, que ela, de fato, comande o sistema de segurança e implemente as ações necessárias para tirar o Maranhão dessa crise na segurança pública. Mas ela falou também o que não existe. Falou que não tem medo da bandidagem, e eu acredito que ela não tenha medo, porque se até a governadora tiver, aí acabou tudo. Agora, ela falou também que as polícias estão unidas, e o sistema de segurança hoje é um só para combater a criminalidade, para combater a bandidagem no Maranhão. Aí ela demonstrou desconhecimento do assunto. Já o deputado Bira do Pindaré denunciou na tribuna o caso do ex-deputado Vila Nova, que foi preso arbitrariamente, segundo o ex-deputado, por ordens do prefeito da cidade de Buriticupu. A cabeça dele ainda está no tempo da ditadura, quando ele acha que pode, simplesmente porque alguém decidiu protestar legitimamente, ele pode mandar prender qualquer um. Mas agora ele pegou em fio pelado. Porque Vila Nova não é homem para ser preso e ficar calado. Depois que foi preso, voltou para a rua e protestou do mesmo jeito. Deputado Vila Nova, me permita chamar assim. Vossa Excelência tem o nosso apoio e certamente terá o apoio da maioria desta casa. Durante as atividades, o deputado Rigo Teles destacou os últimos acontecimentos no futebol maranhense, parabenizou o Sampaio Corrêa e defendeu maior investimento e valorização para times do interior do estado. Hoje, o futebol do Maranhão está sendo elogiado, sendo visto em todo o país, representado, deputado César Pires, pelo Sampaio Corrêa. Mas aqui queria dizer, de uma forma, como já falei várias vezes aqui na tribuna desta casa, para que nós possamos valorizar mais ainda os times do interior do Maranhão. O nosso interior tem muitos times bons, não é só na capital. Precisa investir mais nos times do interior, precisa acreditar mais, precisa parar de criticar mais os times e passar a elogiá-los. Porque, deputado Manuel Ribeiro, sem os times do interior, não tem campeonato maranhense, porque só os times da capital não disputam o campeonato maranhense, disputam o campeonato da capital. O deputado Roberto Costa rebateu as críticas da oposição em relação à segurança do estado. Destacou o reforço de policiais a partir do próximo ano e disse ainda que o aumento da violência é em todo o país. O parlamentar mencionou ainda a 9ª exoneração do secretariado da administração municipal. Eu queria que a oposição hoje subisse nessa tribuna e colocasse o seu ponto de vista pela 9ª demissão de um secretário municipal por desvio de dinheiro público e que até agora ninguém se posicionou. O secretário de obras do município foi exonerado ontem pelo prefeito por desvio de dinheiro público, por uma montagem de um esquema de corrupção na Secretaria de Obras. É por isso
que as nossas ruas, os nossos bairros estão abandonados. Houve a 9ª demissão de secretários e nenhum deputado de oposição se posicionou aqui sobre esses atos de corrupção e de violência cometida pela administração municipal, que é de responsabilidade do comandante-maior, senhor Flávio Dino. No grande expediente, o deputado Hélio Soares registrou a aprovação da Lei 9.941, que facilita ao cidadão efetuar denúncias no sistema de operadoras de telefonia celulares. A lei obriga as lojas de telefonias instaladas no Estado a fixarem em local de fácil visibilidade para o consumidor o número das centrais telefônicas de atendimento da Anatel, do PROCON, da Procuradoria do Consumidor e outras instituições que fiscalizam esses serviços. As lojas estão obrigadas a oferecer os serviços aos deficientes auditivos, valorizando as pessoas portadoras de deficiência e todos os usuários de uma maneira geral. Isso, sim, é que é cidadania. Ainda durante as atividades, vários parlamentares prestaram solidariedade ao prefeito de Barreirinhas, Léo Costa, que vem sofrendo ameaças de cassação de seu mandato. Eu não conheço o mérito daquilo que esta CPI lá em Barreirinhas está investigando, mas não consigo imaginar que o que eles estão investigando seja mais grave do que aquilo que acontece no Maranhão, do que acontece na maioria das prefeituras no interior do Maranhão. Eu não consigo imaginar que seja mais grave, a ponto de pedirem a cassação do prefeito Léo Costa, que, aliás, diga-se de passagem, é um dos melhores exemplares da política maranhense. O prefeito Léo realmente tem sido alvo de uma grande perseguição política e descambando também agora para o campo judiciário, que tem a finalidade de perturbar a sua administração e tirá-lo até do comando desse importante município que é Barreirinhas. Ele esteve comigo recentemente, relatou o seu drama, estive com a sua esposa Sandra, que também nos relatou, e uma perseguição meramente política. As razões apresentadas por eles, os adversários do Léo, não justificam a criação de uma comissão parlamentar de inquérito. A Agência Nacional de Saúde suspende planos em todo o Brasil, inclusive no Maranhão. Nós vamos ao vivo com o repórter Vônis Mascarenhas, que tem mais detalhes sobre esse assunto. Vônis, bom dia. Bom dia, Cristiane. A Agência Nacional de Saúde Suplementar decidiu suspender 150 planos de saúde de 41 operadoras em todo o Brasil. Estas operadoras atendem a aproximadamente 4 milhões de consumidores. Aqui no Maranhão, apenas a Comed São Luís, Serviços de Saúde Suplementar Limitada, está na lista da Agência Nacional de Saúde. Os fatores que levaram a ANS a tomar essa decisão são descumprimento por parte das operadoras nos prazos máximos para marcação de consultas, exames e cirurgias, e também os vários problemas que as operadoras vêm apresentando, como a rede de cobertura, período de carência, os mecanismos para a realização de procedimentos e o reembolso. É bom lembrar aos consumidores que já possuíam planos de saúde nestas operadoras que eles não serão afetados. A decisão da ANS apenas impede que novos planos sejam vendidos por um período de 3 meses. Os consumidores que já possuem um plano devem ser atendidos normalmente. Cristiane. Obrigada, Vônis, pelas informações. Veja no próximo bloco, o Grupo Interinstitucional discute e debate segurança pública. Um instante só. Agora, a nova lei seca é tolerância zero. Quem bebe e dirige corre o risco de ser enquadrado como um criminoso qualquer. Pode ser preso e ter o carro apreendido. Se o motorista se negar a fazer os testes, vídeos, testemunhas e o depoimento do policial também contam como provas. A multa mais que dobrou e o condutor perde a habilitação por 1 ano. E qualquer quantidade de álcool ingerida é considerada uma infração. Nova lei seca. Mais rigor, menos violência no trânsito. Ministério das Cidades. Governo Federal. Se na faixa alguém chegou, parou, parou. Se a mamãe disse alô, parou, parou. Acelerou, parou. E se tomou, parou, 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 parou,
aí, parou? Ué, só depende de você. Para! Mostre pro papai e pra mamãe que consciência no trânsito não tem idade. Parada. Impacto pela vida. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Risque do seu vocabulário palavras como surdo-mudo, surdinho ou mudinho. Use a palavra surdo para se referir a pessoas que não ouvem. Mesmo que o surdo esteja acompanhado de um intérprete, fale sempre dirigindo-se a ele e não ao intérprete. O surdo pode se comunicar com você por meio da linguagem de sinais, da escrita ou pela linguagem labial. Neste caso, fique de frente para ele e fale pausadamente. Nos eventos promovidos por órgãos públicos, os surdos têm direito à presença de um intérprete. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Sete postos policiais instalados em comunidades de São Luís estão fechados. A situação tem provocado a insatisfação da comunidade. A assessoria de comunicação da Secretaria de Segurança Pública divulgou que existem 12 centros de atendimento comunitário, mais conhecido como trailers policiais, funcionando na capital. Segundo a Secretaria, a orientação é que alguns trailers sejam retirados gradativamente e substituídos por viaturas da Polícia Militar e do GTA. Bom, um grupo multidisciplinar interinstitucional quer ampliar a discussão em torno da segurança pública. Para falar sobre esse assunto, a gente conversa com Antônio Pedrosa, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Maranhão. Bom dia. Bom dia. Seja bem-vindo ao Portal da Assembleia. Obrigado. Bom, Pedrosa, essa discussão toda que está sendo feita por vários setores, pelo Judiciário e por esse grupo, que é um grupo interinstitucional, ele já discute aquilo que já vem se falando há muito tempo, né? Uma percepção comum a todos é de que nós precisamos qualificar o debate acerca da segurança pública no estado do Maranhão. Esse debate ele tem sido conduzido de forma muito equivocada e, ao invés de produzir coesão, de mobilizar as forças institucionais que nós dispomos no sentido de combater a criminalidade, o que nós temos assistido é o bate-cabeça. São acusações recíprocas, entre as instituições, partidos, né? Sem que a sociedade tenha algum tipo de proveito em relação a isso. Nesse sentido, nós nos ressentimos, por exemplo, para uma qualificação melhor do debate, de dados de produção acadêmica, de avaliações dos especialistas na área, essa interlocução que não está sendo feita e que precisa ser feita num espaço adequado de diálogo, de conversação e de respeito recíproco entre as instituições. Quem faz parte desse grupo de discussão? Nós temos o Tribunal de Justiça, a Procuradoria-Geral de Justiça, a OAB, várias universidades e temos a pretensão de ampliar esse círculo de debate para algumas entidades da sociedade civil que tenham interesse de trabalhar com o tema da segurança pública. Agora, todas essas instituições em particular têm feito uma abordagem em relação à questão da segurança pública, têm visitado, por exemplo, o sistema penitenciário e acompanhado os últimos eventos nessa área. O que tem se falado a respeito da situação de hoje? A gente tem um sistema antigo para uma demanda criminal que aumentou muito nos últimos anos, né? Verdade. Nós temos, digamos que o sistema de segurança pública não acompanhou a dinâmica de uma conjuntura que se modificou muito em termos de desenvolvimento, de aprofundamento da desigualdade, da exclusão do Estado e do próprio avanço da criminalidade. Hoje nós temos um padrão de criminalidade que é muito diferente de há 10, 15 anos atrás. Hoje nós estamos trabalhando na perspectiva de que existem organizações criminosas plenamente estruturadas. São verdadeiras indústrias do crime. Exato. E estrutura, elas trabalham com uma cadeia criminal totalmente diferente. Elas têm relações com organizações criminosas de fora do Estado.
elas trabalham com uma eficiência muito maior a importação de armas e o tráfico de drogas, e elas estão territorializadas, elas estão estruturadas em vários bairros, eu diria que na maioria dos bairros de periferia hoje, da região metropolitana, existem representantes dessas organizações criminosas e, portanto, nós precisamos de um novo modelo de polícia, um modelo que seja mais democrático, que saiba ouvir os operadores do sistema de justiça criminal, que saiba fazer articulações, escutas, que trabalhe o sistema de informação, a tecnologia da informação, que trabalhe com um novo paradigma de inteligência e que tenha orçamento, que tenha efetivo, para que esse efetivo da Polícia Militar possa fazer, da Polícia Militar e da Polícia Civil, possa fazer a contraofensiva. Uma contraofensiva que seja racional e que tenha por primado a legalidade. Nós não podemos também apostar numa contraofensiva, tal como ocorreu no estado de São Paulo, que a polícia começou a operar na base das execuções clandestinas, para poder fazer frente a essa criminalidade. A polícia precisa trabalhar tendo como paradigma o Estado Democrático de Direito, porque é a partir daí que ela vai somar em termos de coesão com outras instituições que podem muito bem contribuir com essa questão. Não é verdade que seja um problema de déficit de prisões. Pelo contrário, nós temos um mundo de mandados de prisão em aberto e nós temos um sistema prisional superlotado. E nós somos o estado onde os presos provisórios são menos atendidos, ou seja, nós somos o estado onde as pessoas provisoriamente presas passam mais tempo na prisão. Então não é verdade que o Poder Judiciário do Estado do Maranhão solte indiscriminadamente as pessoas que estão sendo presas pela polícia. Esse é um debate que precisa ser recolocado com qualidade. Então, se nós fôssemos, por exemplo, cumprir todos os mandados de prisão em aberto no estado do Maranhão, nós teríamos que duplicar as vagas do sistema prisional. E o problema da segurança pública não se resolve com prisões, simplesmente. Não é através, pura e simplesmente, de prisões que nós vamos resolver o problema da criminalidade. Nós precisamos de articular a segurança pública com governabilidade, indicadores sociais, desenvolvimento, gestão de políticas públicas em várias frentes. Por exemplo, nós temos aqui um déficit de moradia que repercute decisivamente na exclusão social. E nós temos nada em termos de articulação dos municípios. Quando a gente fala de consórcio dos municípios na região metropolitana, ninguém se preocupa em adentrar a nível de consórcio no debate da questão da segurança pública. E a gente tem um modelo de desenvolvimento também que propicia todas essas questões, ou seja, déficits sociais, né? A gente tem déficits sociais que eu diria que não são, grande, não né? são preponderantes, não quer dizer que os pobres têm uma pretensão maior de serem cooptados pela criminalidade, mas a exclusão social ela é um fator condicionante também. É muito importante você ver como é que está, por exemplo, o sistema educacional no estado do Maranhão. Como as pessoas mais pobres têm acesso às oportunidades não só de acesso à educação, mas acesso ao mercado de trabalho, que uma coisa está ligada à outra. E como é que funciona esse mecanismo de exclusão, a tal ponto que hoje a juventude da periferia tem como referencial a participação ou o engajamento em alguma dessas organizações criminosas. Elas desenvolvem uma certa mística, inclusive, por falta de uma perspectiva de participação na vida ativa e laboral que o Estado possa oferecer. Bom, a gente teve agora no mês de outubro o mês mais violento do ano, né, com 108 homicídios, né, quer dizer, um número extremamente alto. E nesse debate que você fala que é um debate equivocado, esse debate tem produzido algumas falas, como por exemplo, a questão da segurança, do problema com a segurança pública, ele é nacional, né, mas aí a gente tem que ver a nossa realidade local, né. Outra fala é que a polícia prende e a justiça solta e que preso tem que ficar preso e tem que ser tratado da forma que está sendo tratado.
tratado, ou seja, se colocando em questão o que é direitos humanos e que o mundo lutou muito para conseguir chegar ao que a gente tem hoje em termos de legislação de direitos humanos. Né? Como que você vê isso? Esse eu acho que é o grande nó da gestão pública no estado do Maranhão em todos os setores. Os direitos humanos não são um referencial, são um problema, são um incômodo. Porque é a partir do referencial de direitos humanos que nós fazemos a crítica desse modelo de desenvolvimento, desse sistema prisional que aí está. E as pessoas achavam que essa nossa atenção ao sistema prisional diz respeito, por exemplo, a uma preferência especial em defender bandido. Que esse é um outro argumento da doutrina de segurança nacional que está plenamente arraigado na mentalidade de vários setores da população, inclusive a partir dos programas de mídia policiais, né? Que vendem a violência espetacularizada como produto de mercado. E nós temos agora, com toda razão, uma certeza muito maior que é a partir da desorganização do sistema prisional que você consegue desmantelar a segurança pública. É de dentro do sistema prisional que as organizações criminosas estão fazendo ataques à sociedade, ao Estado e à polícia, por exemplo. Então, você não pode trabalhar com segurança pública descuidando do sistema prisional, até porque o inquérito, o processo criminal, a maneira mais racional e produtiva de tratar a criminalidade é através do processo criminal. A gente está falando de políticas que precisam interagir, né? Elas precisam interagir urgentemente, e aí eu sou totalmente descrente que um comandante da polícia se tranque com os outros coronéis e desenvolva solitariamente estratégias de prevenção e de repressão da criminalidade se ele também não fizer um esforço de articulação com as outras instituições. E se ele não puder fazer isso, é o gestor da pasta que tem que fazer. Mas nós estamos diante de um problema. Os gestores das pastas de segurança pública no estado do Maranhão, eles costumam se candidatar. E aí nós temos um bloqueio, porque há uma certa confusão quando você é candidato e ao mesmo tempo gestor de uma pasta tão delicada como é a questão da segurança pública. Então nós temos alguns bloqueios que precisam ser destravados e é por isso que nós estamos nesse fórum exatamente tentando desbloquear esses canais e abrir esse debate para a sociedade, para a academia, para as outras instituições, ouvindo a opinião inclusive dos operadores do sistema de justiça criminal que trabalham dentro do processo criminal, dentro da dinâmica da persecução penal, que é onde você trata melhor a questão da criminalidade. E aí se constrói equivocadamente esse interesse público, né? O que é interesse público se tratando de segurança pública? Né? Pois é, e o interesse público agora, o interesse da sociedade é se ver livre desse padrão de criminalidade, desses indicadores de violência que estão cada vez mais altos. E nos preocupa agora que, além disso tudo, nós temos uma nova territorialização de organizações criminosas. Elas saíram do Sul e do Sudeste por força de uma repressão qualificada que começou a se desenvolver lá. E elas hoje estão procurando, por exemplo, municípios que só tenha 2 ou 3 policiais militares numa delegacia para poder fazer assaltos a banco. Então, é verdade, e é impossível negar isso, que o nosso sistema de segurança pública está não só desaparelhado, mas está desestruturado, especialmente nos municípios do interior. E essa é uma fala também dos próprios policiais militares que estiveram essa semana em passeata pelas ruas de São Luís, que bloquearam lá a Ponte José Sarney, falando exatamente isso. Nós precisamos de estrutura para trabalhar. Nós tínhamos um problema também muito sério, que era de coesão interna da Polícia Militar, né? As reivindicações, os sucessivos protestos dos policiais militares, inclusive as denúncias de perseguição, os inúmeros problemas administrativos que eram criados naquela gestão, nos preocupávamos também. Nós tínhamos uma preocupação muito grande em relação a isso. Então, mudar a cúpula da Polícia Militar, na minha opinião, ela serve muito mais para emprestar essa coesão interna para a corporação, que ela necessita muito disso. A cúpula da Polícia Militar precisa ter legitimidade para poder trabalhar e fazer as operações, fazer os rearranjos administrativos internos para que o sistema possa também trabalhar corretamente. Bom, Pedrosa, na prática, o que esse grupo vai produzir a partir de todas essas discussões? Vai sair daí relatório que pode trabalhar junto a essas políticas públicas? Em primeiro lugar, são sucessivos encontros com dinâmicas ou de audiências públicas, onde a escuta à comunidade tem que ser feita a partir de determinados bairros. Nós vamos fazer também
roda de diálogos, onde essas instituições, através de seus especialistas, vão poder opinar, e nós queremos também a produção acadêmica das universidades. Nós queremos que a universidade no estado do Maranhão ela esteja também colocada a serviço de uma reflexão sobre os novos paradigmas de segurança pública que nós precisamos incorporar. Antônio Pedrosa, muito obrigada pela tua entrevista aqui no Portal da Assembleia. Obrigado a vocês, à disposição. Veja no próximo bloco, o seminário discute trabalho infantil e o sonho de Natal das crianças nas cartinhas do Natal dos Correios. Um instante só. Agora, a nova lei seca é tolerância zero. Quem bebe e dirige corre o risco de ser enquadrado como um criminoso qualquer. Pode ser preso e ter o carro apreendido. Se o motorista se negar a fazer os testes, vídeos, testemunhas e o depoimento do policial também contam como provas. A multa mais que dobrou e o condutor perde a habilitação por 1 ano. E qualquer quantidade de álcool ingerida é considerada uma infração. Nova lei seca. Mais rigor, menos violência no trânsito. Ministério das Cidades. Governo Federal. Se na faixa alguém chegou, parou, parou. Se a mamãe disse alô, parou, parou. Acelerou, parou. E se tomou, parou, 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 parou. E aí, parou? Ué, só depende de você. Parou. Mostre pro papai e pra mamãe que consciência no trânsito não tem idade. Parada, impacto pela vida. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Risque do seu vocabulário palavras como surdo-mudo, surdinho ou mudinho. Use a palavra surdo para se referir a pessoas que não ouvem. Mesmo que o surdo esteja acompanhado de um intérprete, fale sempre dirigindo-se a ele e não ao intérprete. O surdo pode se comunicar com você por meio da linguagem de sinais, da escrita ou pela linguagem labial. Neste caso, fique de frente para ele e fale pausadamente. Nos eventos promovidos por órgãos públicos, os surdos têm direito à presença de um intérprete. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Representantes de povoados que querem emancipação se reuniram ontem com parlamentares. Eles discutiram as mudanças no projeto de lei que trata da emancipação em todo o Brasil e que aguarda a sanção da presidente Dilma Rousseff. Seu Antônio veio de Porto Santos, um polo do município de Turiaçu, interior do Maranhão. Ele e representantes de várias regiões do estado participaram da reunião do Grupo Especial de Assessoria, formado por deputados e outros órgãos públicos para a criação de novos municípios maranhenses. Seu Antônio, que é vice-presidente da Comissão de Emancipação de Porto Santos, diz que a região conta com 12 mil habitantes e que a expectativa agora é pela sanção governamental. Emancipando Porto Santos é pedir o crescimento para a região. Votando não é votar no atraso, é continuar um pequeno povoado. As empresas não vão querer investir num povoado. Você, como uma lojista, uma empresária, não vai querer colocar sua loja em um povoado. Mas o meu Porto Santo, passando a cidade, você pode chegar lá e instalar a sua loja, instalar o seu supermercado, instalar seu posto de gasolina. Por isso, Porto Santo pede emancipação, porque quer autonomia na vida econômica, na vida social, na vida educacional. Nós precisamos de mais educação na nossa região. O projeto de lei que permite a criação de novos municípios foi proposto em 2008 pelo Senado Federal, mas depois sofreu alteração na Câmara e, por isso, voltou para nova votação pelos senadores. Agora, seguirá para a sanção ou veto da presidente Dilma Rousseff.
No Maranhão, a Comissão de Assuntos Municipais e de Desenvolvimento Regional é presidida pelo deputado André Fufuca. 32 municípios estão na lista de espera. Com regras mais rígidas, todo o trabalho da comissão que avaliou os pedidos de criação de município deverá recomeçar em virtude das novas regras estabelecidas pelo Congresso Nacional. O deputado garante que os parlamentares sempre trabalharam para uma criação com responsabilidade. O processo até agora enquanto paralisado. A gente esperava a sanção até o dia de ontem. Existe um prazo constitucional de 15 dias após a aprovação pelo Congresso para a sanção ou veto governamental e ontem não houve. Não havendo a sanção ou veto, nós sabemos que o projeto volta a casa e a casa pode promulgá-lo mesmo sem um veto à sessão presidencial. Mas pode ser que ainda haja essa semana. Então, o que é que aguardamos? Aguardamos a resposta imediata da presidência para essa demanda imposta pelo Congresso Nacional, uma demanda que foi demorada mais de 17 anos para ser aprovada. Então, até pelo respeito à população, respeito a essas comunidades, esses povoados e distritos, eles merecem a resposta e nós, representantes da população, exigimos e pedimos celeridade nesse processo. Durante o encontro, líderes comunitários e moradores destacaram o desenvolvimento de suas cidades ao longo dos anos, mas que com a emancipação, as políticas públicas chegarão mais depressa. O que nós estamos pedindo, na realidade, é que aquela nossa região seja reconhecida e que haja trabalhos em favor daquela população que está muito carente e precisa de uma assistência do poder público. E nós acreditamos que com a criação do novo município, o Maiobão tem toda a estrutura, é um dos poucos municípios que atenderam todos os critérios desta lei atual, não é nem daquela anterior, da atual. Então nós acreditamos piamente e hoje nós temos algo em torno de 80% da população da região Maiobão apoiando. Isso porque nós não começamos ainda a campanha de grande convencimento que nós vamos começar a partir de agora. Dona Senhorinha é líder comunitária do Maracanã, zona rural de São Luís. A área abriga uma média de 60 comunidades com 3.000 habitantes em cada uma delas, todas em busca de autonomia e políticas públicas que atendam às demandas da população. Eu pergunto para a sociedade ludovicense, eu pergunto aos políticos maranhenses, por que a nossa região, que é a entrada e saída de São Luís, é a mais desprovida de qualquer ação social, ação pública, é a mais do descaso do nosso poder, onde está a riqueza. E aí, essa riqueza vem para cá, é para voltar com políticas públicas e não voltam. Caso o projeto seja sancionado pela Presidente da República, caberá à Assembleia Legislativa coordenar um estudo de viabilidade. Caso o município obedeça os critérios, será realizado o plebiscito que definirá a criação ou não do novo município. Após a resposta, é a formação da comissão técnica da casa, a comissão que irá analisar cada pedido. Nós abriremos um novo prazo, não existe, como alguns dizem, municípios que passaram, não existe municípios delimitados, não existe uma lista de municípios aprovados, não existe isso. Iremos abrir uma nova lista, a comissão irá atuar nesses processos que der entrada, estudando-os, e se eles responderem à lei complementar federal e estadual, eles serão encaminhados ao TRE para serem feitos os plebiscitos. Seminário pauta a situação do trabalho infantil. Os números do IBGE mostram que mais de 3 milhões de crianças estão nessa situação no país. O seminário estadual é uma ação da ONG Plan Internacional. De acordo com o IBGE, existem hoje 3.406.514 crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil no Brasil. Os dados se referem a jovens com idade entre 10 e 17 anos. O Maranhão é o quarto estado com maior índice de trabalho infantil, uma triste realidade que afeta negativamente outros indicadores sociais. O Maranhão, infelizmente, tem sempre ocupado posição de destaque negativo no ranking do trabalho infantil, estimando-se o quantitativo de mais de 200 mil crianças na faixa de 5 a 17 anos trabalhando. Um indicador preocupante é que o Maranhão, na faixa dos 10 aos 17 anos, ocupa o segundo lugar no índice de analfabetismo, demonstrando que essas crianças e adolescentes que já deveriam ter essa etapa de escolarização concluída ainda estão em defasagem, sendo inclusive um dos prejuízos mais evidentes do trabalho infantil.
No Seminário Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, promovido pela organização não governamental Plan Internacional, vários especialistas e profissionais que lidam com menores debateram meios para minimizar estes índices. Um dos focos do seminário é justamente tirar dos pais a noção de que o trabalho infantil é algo natural, que pode ser feito sem problemas. Para os pais que quiserem saber o que pode e o que não pode ser feito pelos filhos em relação ao trabalho infantil, pode procurar a lista TIP, a lista das piores formas de trabalho infantil. Através de decreto presidencial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em junho de 2008, o decreto 6.481 regulamentou a Convenção 182 da Organização Internacional do Trabalho e publicou a lista TIP, a lista que diz exatamente tudo o que pode e não pode ser feito por menores de 18 anos. Entre os principais obstáculos no enfrentamento do trabalho infantil está a cultura educativa dos pais, que muitas vezes acreditam que dar um trabalho para as crianças é normal. Esse seminário ele tem o objetivo de promover o debate, promover a discussão e desnaturalizar o trabalho infantil, chamando a sociedade para uma reflexão sobre essa prática que muitas das vezes é considerada normal e muitas vezes é considerada até como uma forma de ajudar a criança, né? Então, a nossa ideia é que as pessoas começam a olhar o trabalho infantil como uma forma de violação de direitos da criança e do adolescente, prejudicial ao desenvolvimento desses meninos e dessas meninas. Núbia Gonçalves já viveu a experiência de trabalho infantil quando morou no interior do Maranhão. Apesar disso, conseguiu fugir das estatísticas e se tornou assistente social, ofício que lhe permite ajudar outras crianças que têm os direitos infringidos. Minha família veio de Cururupu, né, filha de pescador, e vivemos na questão de ajuda à família, né? Consequência foi o quê? A gente não estudar muito, porque na ilha não tinha mais educação em cima de 4º ano, e tivemos que ir para a cidade para poder estudar, mas a consequência foi o quê? Acordar cedo, de madrugada, né? Não ter a vontade tanto para voltar a estudar. Mas hoje, enquanto serviço social, estou na Secretaria de Assistência Social de Peritoró, a gente trabalha o quê? Ajudando a família, orientando dentro de casa sobre a orientação da família. A criança não é considerado trabalho escravo, né? A questão da infância juvenil. Mas quando você trabalha para outra família, né? Como empregado doméstico ou empregado doméstico, aí sim é considerado trabalho escravo e trabalho de menor, infantil. Em cada carta, um sonho de criança, um sonho de Natal. A campanha de Natal dos Correios já existe há 24 anos. Os pedidos para o Papai Noel são muitos e variados. A repórter Natália Macedo foi conhecer de perto e conferir essa lista de sonhos. Esse ano quero paz no meu coração. Quem quiser ter um amigo que me dê a mão. Os pedidos são endereçados ao bom velhinho, o Senhor Papai Noel, com amor, carinho e respeito. Logo na entrada da Agência Central dos Correios, em São Luís, árvore de Natal e um baú com as cartas que já estão prontas para serem adotadas. A campanha Papai Noel dos Correios acontece há 24 anos e a ideia é uma só: realizar o sonho natalino dos donos destas cartinhas. Lembrando que o Papai Noel pode ser qualquer um de nós. As cartas obedecem a toda uma linha de produção e critérios. São lidas, selecionadas e devidamente cadastradas. Trabalho para cada uma dessas mamães Noéis. Em São Luís, as cartas podem ser entregues até o dia 14 de novembro nos postos dos Correios. Os Correios sozinhos não são nada. Sem a sociedade adotando essas cartinhas, esse sonho não sai do papel. Então eu tenho um apelo para fazer para as instituições, para as empresas, também para as pessoas da sociedade que se dirigem às nossas agências, ou que apenas ligue no 2107-2301, que a assessoria de comunicação leva essas cartas até as pessoas que querem adotar. Um Natal feliz é o que todo mundo quer. Quem não sabe escrever, desenha, ou escreve e desenha ao mesmo tempo. Essa criança sonha com um patins, mas se não der, vale também um elástico. Nesta outra cartinha, um pedido de uma cadeira de rodas. E os sonhos são muitos, a maioria com sabor de ternura. Eu digo que faz mais bem para a gente que está prestando esse serviço, fazendo bem ao outro,
do que a própria criança que recebe o brinquedo. É um sorriso, é um sonho que é realizado. Nós temos pedidos muito diversificados, pedidos de cadeira de roda, pedidos de cirurgias, pedidos muito especiais e pedidos simples, como uma caixa de bombom garoto, como um elástico para pular, como uma bonequinha de cabelo, uma bonequinha sem cabelo, uma bonequinha de vestido, como elas gostam de descrever. O sonho de calçar um tênis. Nós temos sonhos aqui de um alimento diferenciado na noite de Natal, então eles pedem uma cesta básica. Então é muito gratificante poder realizar esses sonhos. Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter, como todo dia nasce, novo em cada amanhecer. Bom, e os Correios está esperando aí quem queira adotar uma dessas cartinhas, mas vale lembrar que essas crianças, além de presente, precisam de casa, precisam de escola, precisam de trabalho para os pais e precisam de lazer também, né? E de políticas públicas decentes para cada uma delas, para que cada Natal seja um Natal diferente e um Natal realizado com amor e com direito. O Portal da Assembleia vai ficando por aqui, a gente volta amanhã a partir das 8h30 da manhã. Um ótimo dia para você, até lá.